Hello, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Preparados aí para mais um conteúdo de língua inglesa? É exatamente isso que nós vamos ver agora, um tempo verbal. Olha só. Então, na nossa aula 171, de língua inglesa, nós vamos trabalhar com o futuro, um verbo, o will, um verbo auxiliar formador de futuro, tá? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Espero aí que vocês acompanhem, e tirem aí no final, se tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat, a gente vai acompanhando, tá certo, gente? Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, tratando então desse futuro, desse formador de futuro que é o will. Olha só. How old are you, Solomon? 15, but I'll be 16 on March 28th. I'm older than you. I will be 16 on March 3rd. Are you going to have a birthday party? Maybe. I will have to ask my mother. And what about you? I don't know. I think me and my family will go to a restaurant to celebrate. Então, como conseguiram perceber aí, nosso VT, nós vimos alguns exemplos aí, algumas situações de uso aí do will. O will, então, é um formador de futuro, ele é um verbo auxiliar, ele é utilizado, então, para falar de futuro, Quando eu quero colocar uma frase, um enunciado no futuro, eu posso utilizar, então, o will. Dentre tantos exemplos, de situações de uso, então, do will, nós tiramos esse exemplo, O will, então, ele é um verbo auxiliar e ele vai ser sempre utilizado para falar de futuro, tá certo? Então, para expressar o futuro, eu utilizo o will, Especialmente para falar de um futuro aí mais distante, mais incerto. Olha só um dos exemplos que nós tiramos ali do nosso dialogue, nosso diálogo. I am older than you. Eu sou mais velho do que você. I will be, olha só a forma abreviada aqui, tá, gente? Will, I'll, pode ser I will or I'll, uma forma abreviada, então, de I will. Então, essa frase está no futuro. I will be 16, eu terei 16 no dia 3 de março, tá certo? Então, repare que eu estou falando de um futuro, tá? I'll be. Então, essa aqui é a forma abreviada do will, tá certo? Eu posso colocar I will ou então I'll, como é o caso aqui, a forma abreviada. Então, um exemplo aí de como eu utilizo o will para formar o futuro, tá certo? Só que eu utilizo esse will para falar de futuro, mas que tipo de futuro? Que situações eu utilizo? É o que eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Então, gente, nós utilizamos o will para falar de prediction. Prediction, para prever algo, e aí nós temos o exemplo ali, vocês podem acompanhar. I think, eu acho, I will visit my friend, que eu visitarei meu amigo. Então, para prever algo, eu acho que eu visitarei meu amigo, ou eu irei visitar meu amigo. Repare que é algo, é um futuro, eu estou falando de algo que irá acontecer, e eu estou utilizando ali o will. Então, para fazer prediction, que é para prever algo, é uma das situações que eu utilizo ali o will, o formador de futuro will. Aí nós temos ali decision, promise, que nós vamos ver agora, tá certo? Eu utilizo o will para falar de prediction, que é prever algo. Outra situação, que é promise, que é prometer algo, fazer promessas. Olha só o exemplo que nós temos ali. I promise I will love you forever, Uma frase aí muito utilizada, I promise I will love you forever. Repare que eu tenho ali I will e não a forma abreviada I'll, tá certo? I will. Ele é a forma por extenso e não abreviada. E ali a pergunta já iniciando com will, Língua inglesa nós sabemos que as perguntas são sempre iniciadas com um verbo. Nesse caso, o verbo auxiliar will. Will you marry me? Você se casaria comigo? Quer dizer, você quer se casar comigo? Você se casará comigo? Então é uma pergunta ali que eu estou fazendo ali sobre o futuro e utilizando o will. O will, então, começando essa pergunta. Então, também utilizo o will para fazer promessa, tá? Além de prever algo para fazer promessa. Outra situação de uso aí do will. Para decision, para tomar uma decisão, Decisão rápida. Olha só, nem pensou direito, já respondeu o seguinte. Oh my, quer dizer, uau, meu Deus, seria uma abreviação ali. Yes, I will, sim. Eu casarei, eu aceitarei, ela respondendo ali. Então, é uma resposta ali, uma decisão, uma resposta tomada ali, uma decisão tomada de imediato. Também uma situação de uso aí do
will, tá certo? Oh my, né? Aquela expressão de surpresa. Yes, I will, sim, eu aceitarei, ou então sim, eu casarei, né? Me casarei com você, já que a pergunta foi essa, tá certo? Então, utilizo o will para prever algo, né? Para tomar uma decisão rápida, tá certo? E também para prometer, fazer uma promessa. São as situações que eu utilizo o will. Will, que é um verbo auxiliar formador de futuro. Nós temos então, gente, a forma também negativa que eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu tenho a forma will not or won't. São as duas formas que nós utilizamos para dizer que algo não acontecerá, né? A forma negativa de futuro. Will not, a forma, a forma por extenso, e won't, a forma abreviada. Há diferença de utilizar um ou outro? Não tem. Não existe nenhuma regra que defina que eu devo utilizar will not or won't. As formas abreviadas, gente, elas são mais utilizadas na fala, em situações informais, né? Porque ali as respostas, né, o diálogo, ele exige então uma resposta mais rápida, uma abreviação de palavras, enfim. Isso é algo mais comum dentro da fala, daquelas situações informais ali de diálogo, de conversa. Mas também não existe essa regra, tá? Você pode utilizar will not or won't. Mas vocês vão certamente utilizar ou ouvir essa expressão, né, won't, quando estiver dentro de uma situação informal, né, na fala, por exemplo, uma situação bem informal, tá certo? Então, will not or won't significam a mesma coisa e não existe nenhuma regra que defina a utilização de um e de outro, tá? Nós temos aí, de forma convencional, né, nós utilizamos então mais won't para situações não formais, mas isso também não é uma regra, tá? Então, pode utilizar um ou outro. Will not or won't, que é a forma abreviada, tá certo? Vou mostrar um pouquinho mais aí sobre a forma negativa, olha só. Will, negative form. Então, a forma negativa do will. I won't go home without you. Eu não irei para casa sem você. I won't go home without you. Eu não irei para casa sem você. E aí nós temos essa estrutura que vai das frases afirmativas, no caso a negativa aqui, que é sempre essa, o sujeito, gente. O que é o sujeito? Sujeito é de quem eu falo, daquilo que eu falo. Aqui eu tenho, então, todos os pronomes, né? I, eu, né? A you, você ou vocês. Aí nós temos he, she e it, ele, ela. E it, então, quer dizer ele ou ela para coisas e objetos. E nós temos então we, nós, primeira pessoa do plural, you, que é vocês nesse caso, né? Já que eu tenho você aqui, repare que é a mesma para você e vocês, é o contexto que vai dizer se eu utilizo um ou outro. E they, que é eles ou ela. Então todos os sujeitos aqui são pronomes pessoais, mas poderia ser o nome de uma pessoa, por exemplo, Laura, tá? Nós poderíamos utilizar aí. A forma will not or won't. Tá? Will not or won't são as duas formas aí de negação. Posso utilizar uma ou outra. E aí, claro, o verbo. E aqui, gente, eu posso ter um complemento, tá? Ou não. O complemento ele não faz parte da regra porque ele pode ter ou não. Mas a regra especial é essa. Então, nós temos primeiro o sujeito nas frases negativas, tá? Olha só, primeiro, aí depois nós temos a forma negativa, will not or won't. E daí, na terceira, nós temos o verbo, tá? Então, o primeiro exemplo, por exemplo, I will not go, né? Aí eu poderia ter um complemento aqui ou não. Então, essa é a estrutura, tá, gente? Subject, aí will not or won't, que é a forma abreviada do will, mais verb, que é a terceira parte aí, então, dessa estrutura. Então, as frases negativas em língua inglesa vai ter sempre essa estrutura. As frases negativas do will, né? Sujeito, mais will not or won't, mais verb. E aqui nós temos be late, né? Estar atrasado ou chegar atrasado, né? Be late. E travel, que é viajar, tá certo? Então lembre sempre dessa estrutura. Nós temos sempre o sujeito, will not or won't, mais o verbo, tá certo? Na sequência, eu vou mostrar uma outra estrutura agora, só que é a estrutura da forma interrogativa. Olha só, gente, eu tenho, então, forma interrogativa com will. Will, interrogative form. Nós temos, então, essa estrutura. Will mais subject, que é o sujeito, mais verb, mais
complemento. O complemento, então, a gente coloca na estrutura às vezes, mas ele não significa que, de fato, vai haver sempre um complemento. Ele pode haver ou não, mas os 3 primeiros elementos sempre estarão presentes, tá? E sempre nessa ordem. Nós, então, utilizamos para fazer uma pergunta em língua inglesa sobre o futuro, nós vamos utilizar o will primeiro, depois o sujeito, depois o verbo. E o complemento, se estiver ou não, e lá no final, sempre o question mark, que é o ponto de interrogação. Olha só a frase afirmativa que eu tenho ali, que depois vou transformar em interrogativa. People will date and make new friends using holograms. Então, as pessoas, né, se encontrarão e farão novos amigos utilizando hologramas. Repare que é algo bem futurista, estou falando de algo muito, para hoje, né, ainda bastante distante. Eu estou fazendo uma previsão de algo que acontecerá no futuro. Olha só como é que eu transformo essa mesma frase na forma interrogativa. Will people date and make new friends using holograms? Então, as pessoas se encontrarão e farão novos amigos usando hologramas? Repare que eu alterei. O will passa a ficar na frente, iniciando a pergunta. Aí depois vem o sujeito, depois vem o verbo. E por fim, eu tenho o complemento. E lá no finalzinho eu tenho o ponto de interrogação. Vou mostrar outros exemplos aí de formas interrogativas. Olha só. Nós temos então a seguinte pergunta, a seguinte frase, na verdade, né? People will get married to robots. As pessoas se casarão com robôs. Então é uma frase que está na forma afirmativa, tá certo? E agora eu vou escrever, né? Eu vou colocar essa frase na interrogativa. Então nós sempre vamos começar com will, tá? Nós sempre vamos começar com will. Um pouquinho de dificuldade aqui. Tá? Sempre vou começar com will. Aí depois, gente, vai vir people, olha só. Depois, nós vamos ter o verbo, tá? Sempre o verbo, que virá sempre na sequência, o main verb, né, que é o verbo principal. E aí, por final, o complemento, tá, gente? O complemento, então, aqui no final. E, claro, o ponto de interrogação, tá certo? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é essa alteração aqui. Will vai sempre iniciar a pergunta, tá? Então, will, aí, sempre nessa sequência, tá? Que é o sujeito, tá, gente? Olha só. Então, nós temos o will, depois o sujeito, people, depois o verbo e lá no final o complemento, tá certo? Então, essa alteração aqui, ó, que vai mudar, tá? Nós temos, então, o will, aí o sujeito vem na sequência, tá? Aí o verbo vai vir na sua posição normal e, por último, o complemento e, claro, lá no final, ponto de interrogação. Vou mostrar para vocês um outro exemplo? Mesma situação, Amanda will go out with Kevin. Então, Amanda sairá com o Kevin. Então, nós temos essa estrutura. O que vai mudar, então, gente, nessa frase? O will vai começar. Tá? Depois, nós temos o sujeito, que é a Amanda. Tá? Depois, o sujeito. Will, Amanda. Aí, depois vem o verbo. Vou colocar aí embaixo, tá? Para vocês acompanharem. Tá? Depois vem o complemento, tá? Que não é necessário, não vou escrever aqui para a gente economizar um tempo. E no final vem o ponto de interrogação, que é o question mark. Repare que há essa alteração aqui, ó, que é muito importante. Nas frases interrogativas, eu vou substituir, então, a posição do sujeito com o will, que é o verbo auxiliar. Tá certo, gente? Então, esse exemplo aí deixa bem claro o que muda das frases afirmativas para a interrogativa. Relembrando, então, frases negativas eu tenho a presença do will not or won't. Nas frases interrogativas, então, eu tenho essa inversão de posição entre sujeito e will. O will vai sempre iniciar a pergunta. Tá certo, gente? Vamos agora colocar em prática na nossa DLI. Então, na questão 1, nós temos, reescreva as frases na forma
nas formas pedidas do will. Então, nós temos ali, né, 4 opções, e essas frases, então, deverão ser reescritas utilizando aí o will. Na primeira, vocês vão colocar essa frase na negativa, na segunda, vão colocá-la na interrogativa, na terceira, letra C, também na forma interrogativa, e a quarta, negativa. Então, 2 frases vocês vão colocar na negativa e 2 na interrogativa, tá certo? Colocando ali, tendo em vista aquilo que nós vimos na aula até agora, tá certo, gente? Então, vocês terão um tempinho aí para responder essa questão, na sequência aí nós voltamos com a correção.
Então, gente, muita dificuldade aí? Foi fácil a atividade? Bom, basicamente aí vocês teriam que utilizar, né, aquelas frases que estão na forma afirmativa e colocá-las na forma negativa, e, né, 2 na negativa e 2 na forma interrogativa. Né, de acordo com o que a gente viu na posição, né, como é que se transforma uma frase afirmativa em uma negativa, por exemplo, né, que basicamente se dá pelo acréscimo de will not or won't. Né? Essa é a mudança que ocorre da forma afirmativa para a negativa. Na frase interrogativa, então, nós temos aí uma alteração que é importante. Né? Como vocês já sabem, né, uma regra geral, todas as perguntas em língua inglesa irão começar sempre com o verbo. Né? Se tiver um verbo auxiliar na frase, como é o caso do will, ele sempre vai iniciar, então, essa pergunta. Então, há uma inversão de posição entre o sujeito e o verbo. Tá? O will vai sempre começar, então, essa pergunta, tá certo? Vamos dar uma olhadinha rapidamente na pergunta e depois a gente já vai passar para a resposta. Olha só. Então, né, na letra A, vocês deveriam reescrever essa frase na forma negativa, né, a letra B na interrogativa, a letra C também interrogativa e na letra D na forma negativa. Vamos olhar logo a resposta? Olha só. Vou mostrar para vocês a resposta. Nós temos, então, olha só, o que altera, gente, na frase, na letra A. Então, nós temos, basicamente, a presença da forma negativa won't, tá? Que vai sempre entre sujeito e o verbo principal, the main verb. Então, they won't go to work in morning. Então, essa é a frase, né? E a forma negativa, então, ela traz a presença do won't entre sujeito e o verbo principal, né? O verbo the main verb. Poderia ser will not aqui ao invés de won't, também poderia, tá? Na letra B, nós temos uma forma, né, interrogativa aqui, então a frase interrogativa. Will vai sempre iniciar, depois vem o sujeito. Will my father watch? Will my father watch? Aqui o verbo principal, né, the main verb. Aí aqui o complemento e o question mark. Então, will my father watch TV? Meu pai, né, assistirá a TV? Na letra C, gente, nós temos também uma forma interrogativa, iniciando com will, aí sujeito, aí verbo, né? Repare que eu não tenho complemento nesse caso, e aqui o question mark, que é o ponto de interrogação. Will you eat out? Você comerá fora, né? Sairá para comer, enfim, irá comer fora? Uma pergunta, então, iniciada com will. Na letra D, uma forma negativa. My friends won't play soccer. Meus amigos não jogarão futebol, né? Soccer é aquele futebol que nós temos aqui no Brasil. Ele se diferencia de futebol justamente porque futebol tem o futebol americano, né? Então, para se diferenciar, utiliza a expressão soccer. Então, my friend won't, né? O que há de novo aqui é, de fato, a presença do won't. My friend won't play soccer, tá certo? Vamos ver o comentário rapidamente. Nós temos, então, no comentário ali, gente, na forma negativa deve-se utilizar a palavra not, logo após will. Então, essa é a grande alteração que nós temos em relação à frase afirmativa, né, que é a presença do advérbio de negação not junto com will, né, transformando então will not or won't. E nas formas interrogativas, então, nós temos will iniciando sempre a pergunta, né, will, aí o sujeito, depois verbo principal, complemento se houver e no final ali o question mark. Tá certo? Então, essa é a estrutura, ok? Então, só para a gente relembrar rapidamente, nós temos, então, né, o que muda das frases afirmativas. As frases afirmativas seguem o padrão de todas as frases afirmativas. Sujeito, verbo, complemento. Basicamente é isso. Nas frases negativas, nós temos, então, a inserção do won't ou will not, que basicamente é a presença ali, né, a inserção, o acréscimo do not junto ao verbo auxiliar will. Tá? Então, na forma negativa, nós temos a presença do not, que vai se juntar ao will, ficando will not or won't. E nas frases interrogativas, então, nós temos uma mudança um pouquinho maior aí em relação à estrutura da frase. Nós temos a inversão de posição entre sujeito e verbo, iniciando sempre com will, que é o verbo auxiliar, né? Depois vem o sujeito, aí verbo principal, que é o main verb, mais complemento e lá no final o ponto de interrogação, tá certo? É uma forma interrogativa a essa inversão entre sujeito e o verbo auxiliar will. Tá certo, gente? Espero que tenha ficado claro e a gente se vê aí nas próximas aulas. Bye, bye!
A sua aula continua no próximo vídeo.